Bem-vindos ao Jardim da Luz. Portas se abrem na sua vida. Escolha uma ou mais portas. Você pode assistir o vídeo todo. É uma mensagem canalizada, mais espiritual. Essas daqui eu convido você para assistir o vídeo todo sempre. E aí a gente vai falar sobre uma coisa muito boa que está disponível para você e às vezes essas leituras trazem coisas assim, olha, isso aqui esse é o destino. E às vezes a leitura traz uma coisa que é, se você fizer esse ajuste, se você refletir sobre isso, daí tem esse caminho aqui, que é uma possibilidade de destino, tá, gente? Destino, tem coisas no nosso destino que são fatos, que vai acontecer, mas tem coisas no nosso destino que a gente pode conduzir para lá, para cá, tal. Então essas leituras elas funcionam sempre assim, tá? Tem muito conselho aqui. Aí, na sua energia, nos seus detalhes, é a leitura particular, meu WhatsApp tá lá embaixo, sou terapeuta também. Curta, se inscreva, ative o sininho, muito importante você curtir como forma de agradecimento. Sempre que você gostar de um vídeo, achar que a pessoa se esforçou, fez bonitinho, dá um like lá. Não só para mim, para todo mundo no YouTube, tá bom? Vejo você na sua leitura, beijo no seu coração. Número 1, você que escolheu a porta laranja. Vamos ver que porta que a gente vai abrir hoje, né? Para onde que a gente vai com esta porta? Vou primeiro tirar esse oráculo aqui. A gente estabelecer o tema. Surpresa! Libere as suas expectativas e se abra para a surpresa. Nossa, gente, uma porta misteriosa e uma caixa de surpresa que se abre. Minha nossa, hein? Vamos pegar esse baralhinho aqui. Vamos direto para o tarô aqui, quero saber, né? Que surpresa é essa? Vamos lá. Deixa eu colocar isso aqui, minha mesa não cabe tanta carta assim, né? Peraí. Quero colocar mais uma. Olha só, gente, nós temos aqui o 7 de paus. Esse é o tarô de Marcélia, tá, gente? Ele só tem ilustração em algumas, mas eu achei muito bonitinho, né? Vocês vão concordar comigo que isso aqui é uma fofura. 7 de paus, gente, uma carta de lutar pelo que é certo. E essa carta, esse deck, ele tem umas cartinhas extras. E essa carta, ela quer dizer não. Então, tem algo aí pelo que você tem lutado muito. E que o jeito de lutar, engraçado, porque isso acontece tanto na nossa vida, né? O jeito de lutar é dizer não, sabe? Então, assim, você tem precisado dizer muito não para alguém, para alguma situação. O que me ocorre aqui, né? Você tentando superar um comportamento ou você lidando com alguém que tem um comportamento que precisa ser superado. Se eu vou parar de fumar, de comer compulsivamente, eu tenho que ficar falando não para mim mesmo o tempo todo. Ou até se eu quero superar aí um amor tóxico, né, uma relação de vai e volta com alguém, eu tenho que ficar dizendo não para mim mesmo, né, para a minha carência, o meu desejo de ceder e tal. Então tem algo aqui que você tem precisado se fortalecer muito nessa postura de não vou ceder, não vou ceder, não vou ceder, porque tem um outro se comportando de forma adequada ou você dizendo não para si mesmo. Em geral, são as duas coisas ao mesmo tempo, né? Aí, gente, aqui, olha, 8 de paus é
comunicação rápida, notícia, sobre o quê? Sobre a temperança, cura. Então, você conseguindo superar o que quer que seja aí, né, gente? Leitura coletiva, tá? Adapte. Aí vamos ver, vamos saber mais detalhes, né, sobre isso. Daí aqui a gente tem o 4 de copas, que tem tudo a ver com esse contexto, né? Porque o 4 de copas é uma carta de dizer não, obrigado, não estou interessado, de resistir à tentação nesse contexto, né? O 4 de copas pode ser uma carta de fazer pouco, desprezar, estar entediado, mas nessa combinação sinto assim, você tentando focar em outra coisa, né? Vamos pensar em outra coisa, vamos ocupar a cabeça em outra coisa, vamos deixar essa pessoa embuste de lado, ou esse vício de lado, ou vamos parar de dar bola para a pessoa que tem um vício que ela precisa superar, etc, né? Adapte a isso, é necessariamente com você, com um, outro ou ambas as coisas ao mesmo tempo. Daí a gente tem o 5 de paus, que é a picuinha, a insistência, né, não, vamos lá, não sei o quê. Eu sinto que tem muito aqui um resistir à tentação, né? Resistir à tentação de passar a mão na cabeça de quem não resiste à tentação, ou resistir à tentação aí dentro mesmo do seu coraçãozinho, do seu corpo. E aí, o Papa, quer dizer, esse não, você está falando a partir de conhecimento, de propriedade, porque você foi na nutricionista, ela falou para você, o médico falou para você que você tem que mudar de hábitos, ou você é autoridade na vida de alguém que precisa mudar. Então a leitura vem e fala: tá certo mesmo, é isso mesmo, você tem razão, continue assim. Vem de um lugar de sabedoria fazer isso. E aí, com o 9 de paus, nessa configuração, a gente tem uma questão de... O 9 de paus, ele fala assim, juntando as forças para a última batalha. Reunindo as forças para aquela última que você vai com tudo e pá. E aqui com notícia boa chegando. Então vem um impulso da vida, vem um impulso de resultados do seu esforço, da sua boa consciência. E pode ter aqui características de intervenção divina mesmo, sabe? É a hora, né? E aí que bonitinho, essa aqui também é uma carta extra deste baralho, tá? Essa carta fala assim, não é simplesmente de viver o novo, né? Viver o novo com graça, viver o novo com curiosidade, com abertura. E é muito interessante sair junto. Então, você tava ali, né, fazendo força. De repente o negócio vira uma chavinha e aquilo começa a fluir. Você recebe aí notícias, você recebe um impulso novo, recebe uma cura dentro dessa situação. E aí a coisa começa a fluir e você, ao invés de ir com tanta força, você agora passa a ir com leveza, com graciosidade, como assim, olha, já venceu, né? A parte mais difícil já foi, a parte em que tinha tanta luta já passou, porque tem isso mesmo, quando a gente está tentando superar
um vício ou tendo paciência com alguém que precisa superar um comportamento, é muito difícil. Só que em algum momento, vira uma chavinha, sabe, gente? Vira uma chavinha e a coisa começa a ir. Porque quando você cria novos hábitos, minha voz ainda não tá boa, né, meu povo? Mas já dá pra fazer vídeo, né? Porque eu cheguei a ficar sem fazer. Enfim, o nosso cérebro também não é só as abstinências, elas não são só de substâncias. As abstinências também são de comportamentos, porque a gente se habitua a viver de certas maneiras. E, por exemplo, uma pessoa que quer falar um português um pouquinho mais bonito, ter boas maneiras que são diferentes daquelas de sua origem, ela vai ter que ficar, ela vai agir como alguém que está superando um vício, mas é puramente comportamental. Mas leva tempo igual, dá trabalho igual, porque o seu cérebro se acostuma. E o cérebro da gente acostuma, inclusive, a conviver com pessoas. Então, quando você decide que você não vai mais ficar alimentando, interagir com alguém que você acha que você merece melhor, seu cérebro vai ficar pedindo a presença daquela pessoa, porque você está acostumado, né, a trocar mensagens, mas você, no fundo, você sabe que é embuste. Então aqui tem uma virada de chave, porque tem uma cura totalmente merecido, muito bonito isso aqui, tá? Então, veja aí, né, gente, a leitura coletiva, qual é o grande não que você tem dito para a vida ou para alguém insistentemente que tem te custado tanto. Essa porta se abre, essa caixa mágica se abre e isso simplesmente vai se tornar o seu novo modo de ser, o seu novo modo de funcionar. Isso vai ficar natural, isso vai ficar fluido. Você vai ficar gracioso, curioso, muito mais interessante aqui, né? E quanto a vida fica mais leve, nossa, você estava gastando muita energia, né? Com esse negócio aqui, então agora vai ficar muito mais qualidade de vida, muito mais qualidade de vida. Aí eu vou pegar, cadê o Lenormand? Vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui também pra gente abrir espaço, né? Baralho cigano, peixes, abundância, pássaros, chave, livros. Então veio nessa abertura de porta, primeiro vem uma caixa mágica, depois vem a chave. Legal, né? Aí, gente, peixes, vinha lá falando, né? Uma notícias boas chegando. E aqui a gente vê que essas notícias são sobre a abundância. Abundância de quê? De relações sociais positivas, relações sociais que acrescentam, que são gostosas. Se você estava tendo que falar não para alguém, a sua convivência com essa pessoa passa a ser mais agradável. Ou você passa, vamos supor que seja uma convivência familiar, né? Fica mais agradável. Agora, se é uma opcional, né? Me livrei do embuste, volto a paquerar. Se for, como eu falei, com relação a comportamentos, aí, gente, isso impacta
na sua vida social de uma maneira muito bonita, você superar o que essa coisa para a qual você teve que dizer não. Ao superar isso, impacta a sua vida social, inclusive o social relacionado ao profissional, né? Porque, como eu falei, para alguns aqui a gente vai estar falando de maus hábitos, superar vícios, e eu falei até de coisas simples, né? Se expressar melhor, ter uma linguagem corporal mais refinada, até de repente parar de fumar, parar de beber. Essas coisas atrapalham demais a vida social, não é? Você quer subir na carreira e você tem vícios, assim, as pessoas percebem, é complicado. E aí, essa chave, ela abre essa caixa mágica, ela abre essa porta, que as suas relações sociais, as relações sociais promovem a nossa vida financeira também, porque todo mundo depende de networking, todo mundo depende de ser alguém que tem uma reputação, sabe? E uma coisa leva a outra e tudo se encaixa. E aqui, gente, tem assim mesmo uma surpresa, sabe? Da espiritualidade chegando. Tem as coisas que você construiu, tem as coisas que você condicionou uma mudança, né? Disse não para uma série de coisas para poder dizer sim para uma série de outras coisas. E aí você vai ter respostas muito positivas daquilo para que você disse sim. Ao dizer não, a gente sempre diz sim. Só que tem coisas dentro disso tudo que você ainda não previu. Então, você está pensando, por exemplo, né? Se eu melhorar meu comportamento ou se eu parar de me cercar desse tipo de pessoas, o resultado vai ser esse: pessoas melhores, hábitos melhores, mais saúde. Mas o impacto não, o impacto vai ser maior, porque tem aí uma surpresa que vem junto. Não é uma surpresa gratuita, é uma surpresa que vem num pacotinho que você mesmo desenhou, que você mesmo se esforçou. Só que o seu mérito te leva para mais do que você projetou. A sua recompensa vai ser maior do que aquela que você imaginou. Muito legal, gente, muito bonita, tá? O que eu posso dizer aqui? Que vocês estão de parabéns. Com esforço, com suor, vem a recompensa, e essa recompensa é maior do que aquela que você projetou. Então é isso, número 1. Aí nos detalhes, né, de gênero, situação, circunstâncias, aí a leitura particular, vocês fazem as adaptações necessárias para uma leitura coletiva aqui. E curta, se inscreva, ative o sininho, beijo no seu coração. Porta número 2, vamos ver para onde ela leva. Qual a sua próxima aventura? O que se abre para você aqui? Primeiro vou tirar um oráculo deste baralhudo aqui. Paz. Porque algumas pessoas são movidas pelo drama, não significa que você tenha que participar. Faça da sua vida uma vida sem drama. Então, você está cercado aí de pessoas negativas, o copo está sempre meio vazio, gente dramática, fica tentando te sugar para esse drama. Tá na hora de... E olha como é que a leveza aqui dessa porta, né? Com essas flores em cima e tudo. Então, aqui tem muita leveza aqui. E aí, de repente, você nem se deu conta de que você está cercado de pessoas muito dramáticas. Talvez você tenha se dado conta, mas enfim. Tá na hora
de viver uma vida mais leve. Cavaleiro de Paus, Hierofante, 5 de espadas e 4 de ouros. Então, assim, tava falando de pessoas dramáticas, né? Aí aparece aqui o Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus é um cara que vem e vai a hora que dá na telha, que só faz o que ele quer, que, sabe, é uma pessoa que não tem constância, que não dá pra contar. Ah, um dia ele tá ali, que legal, amanhã ele já não tá mais, porque ele deu outra na telha dele e foi, tchau, sabe? Então, seria nesse sentido, né? Uma pessoa que te deixa na mão e não tá nem aí. Ah, mas quando vem é tão legal. Então, né? Mas você sabe quando é que vem e quando é que vai? Não sabe. Não dá pra contar com a pessoa. E aí, talvez você esteja sendo muito tolerante com alguém que se comporta assim e a leitura tá falando pra você, presta atenção. Preste atenção que essa pessoa só está tumultuando e trazendo muito pouco benefício para você, tá? E aí, assim, o Papa fala de coisas que tenham conhecimento específico sobre aquilo, né? Então, assim, Cavaleiro de Paus com Papa e Hierofante, mesma coisa, vai dar conflito, porque é uma situação que exige seriedade sendo vivida por alguém que é superficial e inconstante. Então você tem aqui uma amizade, um relacionamento, de repente para alguns até uma relação de trabalho, que exigiria uma postura de adulto. E você, nessa relação séria, de amizade, de trabalho ou de romance, interagindo com alguém que se comporta como um adolescente. Aí o que acontece? A gente vem para o 5 de espadas, que é uma carta de mais importante estar certo do que resolver, o meu orgulho em primeiro lugar, quem saiu por cima neste rolê, sabe? Prioridades muito erradas que fazem as pessoas ficarem com conflito por causa de picuinha, né? Uma carta muito desagradável, o 5 de espadas, porque o 5 de espadas fala de discussões que nem precisavam ter acontecido. E em troca de quê, né? Em nome de quê? De um 4 de ouros, que é assim, gente, não é, né? Sabe, não é. O 4 de ouros é o comecinho de algo sólido. Então, uma situação que era para ser nível hierofante, ela, por causa de desentendimentos bestas e de orgulho e de infantilidades, né? Porque tem um cavaleiro aqui, a gente vai pro 4 de ouros. Então, quer dizer, tem recompensa? Tem. Mas é tão desproporcional ao que deveria ser, né? É um comecinho, aqui assim, né? É um comecinho. O que é o 4 de ouros, né? Ah, conseguir colocar as 4 paredezinhas ali. Então, mas ainda não é uma casa, né? Porque a casa precisa de móveis, sabe? Bom, aí, enfim, essa é a situação, né? Mas qual é a pergunta era qual a porta que se abre, né? Eu acho que a primeira porta que se abre é assim, como se a leitura estivesse dizendo, né? Olha, de repente você achava que você estava louco, louca, que você tá botando defeito demais na situação, que você tá exigindo demais da pessoa. Ah, será que eu que sou sensível demais? E aí a leitura vem e fala para você, não, olha, o rolê
é este daqui, essa é a realidade dessa situação, né? De fato, sabe assim? Não, você não tá doido. Aí a gente tem um 5 de copas, que é uma carta de um luto parcial, sabe? Então, assim, dessas 5 copas, 5 foram derrubadas, 2 ainda estão em pé. Essa é a história dos 5 de copas. É uma questão de perspectiva, ficar olhando para aquilo que já foi perdido, que não tem jeito, ou olhar para aquilo que tem jeito. E aí, essa carta é específica desse deck, tá? Essa carta simplesmente ela fala que sim. É a carta do... Tem as cartinhas do sim ou não nesse deck, tá? Aí aqui a gente tem o 8 de espadas. Deixa eu tirar todas. 6 de copas e 6 de espadas. Então, existe dentro dessa situação uma necessidade muito grande de eu confirmar para você que você não está doido, não está doida, que você não está botando defeito onde não tem, que realmente a situação tá puxada. Tá puxado o negócio. Só que tem uma questão de... Aí, o que está acontecendo muito? É você se apegando a lembranças, né? Então, tem momentos com essa pessoa ou nessa situação que são muito bons. Sim, tem. Tem coisas boas? Tem. Tem algumas recompensas? Tem. Só que também tem muito problema, muita perturbação, muita coisa que não precisava, não precisa esse drama todo, não é necessário. É muito isso que a leitura está falando. Aí eu tô pensando aqui, será mesmo que esse cavaleiro de paus é o outro ou não é você também? Ou será que é só o outro? E será que a gente necessariamente está falando de um outro e você é o alecrim dourado? Gente, a leitura é coletiva. Então, de repente, essa pessoa que não está se comprometendo o suficiente com as coisas é você, tá? Preste atenção aí. Você se apegando aí à aurora da sua vida, porque quando eu era adolescente tudo era melhor, e a leitura tá falando aqui, né, você precisa ser adulto ontem, urgente, tá bom? Então, assim, tem muita coisa boa aqui, tá? Nessa relação de amizade, de trabalho ou romântica. Tem. Só que precisa de mudanças urgentes, tanto em você quanto no outro. Porque aqui se exige um comportamento de adulto e um ou ambos estão se comportando como adolescentes. Daí a coisa não vai crescer, pelo menos no tempo que deveria, né? Todos os desentendimentos são por bobagem. Aqui não aparece maldade, não aparece perversidade, não aparece nada. Aqui só aparece assim, ó, picuinha, bobaginha, infantilidade, drama, por nada, certo? Então é um se liga, vamos viver com mais leveza. E aí, a partir do momento que você para e olha para o que ainda está em pé, você percebe que tem sim muita doçura aqui. Aqui tem uma sensação de familiaridade, sabe? Poxa, conheço tão bem, a pessoa me entende, eu entendo ele ou ela. E aí, a partir dessa valorização do que há de bom aqui, mas a gente é pequena a recompensa que tá vindo. Tá bom, mas tá vindo coisa boa, tá vindo recompensa boa. Vamos focar no que tem de bom, de produtivo, parar de brigar por orgulho, por vaidade,
parar de implicar com coisas que não são tão grandes assim. O que eu vejo aqui? Por exemplo, aqueles casais que brigam por causa de quem aperta a pasta de dente de que jeito. Eu acho inacreditável as pessoas brigarem por certas coisas. De verdade, gente. É tão, sabe? As pessoas ficam implicando porque, você não lava a louça do jeito que eu acho que tem que lavar a louça. Você não aperta a pasta de dente do jeito que eu acho. Você entendeu? Então tem uma vibe assim aqui, né? Ao invés de focar na gratidão pela presença do outro, na gratidão porque o outro sabe fazer um negócio melhor que você, isso, aquilo, tem a troca. Então, precisa acordar aqui e virar essa chavinha urgente, porque tem uma realidade melhor para vocês, tem uma convivência melhor para vocês, tem um monte de coisa para ser valorizada nessa situação. Precisa parar de bobagem, de picuinha, de infantilidade, certo? Aí veja, se é você, se é o outro, se são os dois, enfim, né? E aí começar não, volta, o que é importante? Volta, o que tem de valor aqui? Não se perder em bobagem, tá bom? Aí vamos supor aí, você escutou meu conselho. Gente, a leitura é coletiva, não bateu próxima, tá? Mas se bateu, você refletiu no que eu falei. Você e seu amigo sócio mozão resolveram focar no que realmente importa. Aí a gente entra com o baralho cigano, torre, ratos, caminhos e raposa. Então, assim, do jeito que as coisas estão, tá complicado, tá muito barulho, tá muita briga, muita picuinha. A estrutura atual, ela não tá agradável, ela não tá produtiva, sabe? Então precisa haver uma escolha sua e do outro. Escolher, então, vamos fazer essa coisa de uma maneira mais inteligente, mais estratégica. De repente até se precisa ir de um aconselhamento, procure na sua igreja, uma terapia, né? Quem pode aconselhar vocês? Quem que pode ensinar como é que essas relações podem acontecer de uma forma melhor? Quando é no trabalho, gente, existe psicologia do trabalho. Vai ter, né? Não tem dinheiro para pagar uma hora com psicólogo. Psicologia do trabalho, em geral, são um pouquinho exceções, tá? Que faz ali para ver a dinâmica da empresa, como é que pode melhorar, um trabalho pontual. Mas, enfim, o que tem de material no YouTube, né? Só vejo se a pessoa que está fazendo o vídeo ali realmente é qualificada, tá, gente? Que a internet é terra de ninguém, né? Então veja a qualificação, quem são as pessoas que vocês estão seguindo. Mas, assim, relação afetiva, mesma coisa, sabe? Onde que tem referência, onde que a gente pode aprender mais sobre isso? E aí, fazer uma escolha junto com as pessoas envolvidas nessa situação. Tanto você quanto o outro, né? Se você começa, você dá o exemplo. Vamos ser mais estratégicos, vamos ser mais inteligentes, vamos parar de reagir de uma maneira tão emocional, vamos começar a pensar mais, aprender mesmo, né? Novos conceitos, novas ideias, sabe? Tudo isso, tem muito material no mundo sobre tudo isso. E aí, até para não perder, né? Até para não deixar que a coisa vá rolando ladeira abaixo, porque aqui eu vejo sim um risco dessa situação rolar ladeira abaixo, tá? Mas também vejo um potencial para esse negócio melhorar muito. Só precisa ter mais estratégia, só precisa usar mais a cabeça e focar. Tem muita coisa boa aqui para focar, tá? Mas exige uma escolha consciente.
sair do piloto automático, né? E sair desse modo. Tem gente que acha que ficar discutindo é normal, não é? Tem gente que acha que ficar de se bicando é normal. Gente, não é para ser assim, tá? Relações humanas podem ser muito melhores que isso. E aí eu reparei nessa carta aqui que ela fala da Odisseia, né? E a Odisseia é uma história muito longa que envolve várias civilizações. Então, assim, sabe? É uma expressão, né? Você falar que uma história é uma odisseia, né? A odisseia não é simplesmente assim, era uma vez um herói que superou esse desafio e foram felizes para sempre. A odisseia é assim, são várias aventuras que vão se sucedendo. Aí vai para uma ilha, depois vai para um país, depois vai para sabe assim? Então você tem uma longa história, você tem uma longa jornada que é possível com esse ser de luz aí que apareceu aqui nessa leitura, tá? E tem muitas coisas boas ainda para vocês viverem juntos, juntas, desde que vocês parem e façam uma escolha de terem mais inteligência relacional, de terem mais inteligência afetiva, buscar ter mais saúde mental, tudo isso, tá bom? Para poder tirar o pé da jaca nesse monte de picuinha, certo? Aí, gente, a leitura coletiva, vocês adaptem, né? Gênero, situação, isso, aquilo, tá? Nos detalhes, com detalhes, aí é só a leitura particular, porque vocês interagem comigo, contam de fato qual é a história de cada um, tudo isso. É outro nível de complexidade, tá bom? Já curtiu? Já se inscreveu? Um beijo no seu coração, te vejo na próxima leitura. Número 3, porta mostarda? Que cor é essa? Bonita, né? Confie no universo, tenha fé e respire. Bom, vamos tirar um oráculo aqui para a gente ver qual é a temática, né? Do que estamos falando aqui. Dessa porta que se abre. Paciência, olha, combinou, né, a cor? É seguro esperar. É duro, né? Fala. Paciência, ninguém quer ouvir, né? Tenha paciência. Por quê? Porque dá medo. Dá medo, né? Enquanto não estiver aqui, enquanto não pegar na mão. Mas aqui está falando para você respirar, que é seguro ter paciência. Então tem algo aí que você está esperando na sua vida? Tá falando para você ficar calmo, que vai vir para você, tá bom? Vamos pro tarozinho bonitinho aqui. 9 de copas, gente, é uma carta de comemoração, especificamente de comemoração. Então, vai demorar um pouquinho aí, de repente você tá querendo a realização de um desejo que você quer hoje, né? Daqui 5 minutos. Desligou o vídeo do YouTube. Então, não vai ser bem assim, mas, olha, tá bonitão aqui, hein? Aí aqui nós temos, nossa, 9 de ouros. Não, 9 não, pera. Ó. 9 de ouro, gente. Só tô confirmando aqui para ver se não é muita coincidência. Olha, comemoração, abundância, né? É que isso aqui vai mais para abundância financeira e esse é para abundância emocional afetiva. 4 de ouros. E por ultimamente não existe, tá, gente? É uma palavra inventada. Existe sim. Ai, ixi. Alguém me corrige, por favor? Eu fico inventando palavras, depois me perco. O dependurado. Então tem um delay, tá? Tem uma demorazinha. E aí começa de uma forma menor do que você gostaria.
Só que vai para esse lugar que você quer sim. E a leitura tá falando, cara, comemora. Qualquer sim é um sim. Então, sei lá, de repente você. Tô falando do YouTube, né? Você fez um canal do YouTube, certo? E você está pensando, quando é que monetiza esse negócio? E aí monetiza, só que aí você vai ver, né? O que é monetizar no YouTube, no comecinho, gente, é bem, né, bem menos que o povo acha, tá? Mas fica feliz, cara, monetizou, ô louco. Aí continua, né? Continua, sabe? Tipo isso, assim, entendeu? Você vai ter uma resposta positiva com relação a um sonho seu, só que as coisas não são tão rápidas assim, mas comemore, porque tá no caminho certo. Seu sonho vai se realizar sim, persista. 6 de espadas, a roda da fortuna. Vamos ver. Essa cartinha, ela quer dizer não, aí a gente tem que colocar dentro da configuração aqui. A força. E essa cartinha aqui é São Francisco de Assis, tá? Fala sobre o encantamento dos animais lá que ele tinha e tal. Então aí, gente, é assim. Vem você saindo de uma situação e indo para uma situação melhor. A roda da fortuna gira, pá, acontece aquele negócio que você queria. Só que a recompensa financeira não é aquela que você estava esperando logo de cara. Mas tudo bem, aguenta a onda aí, seja forte, persistente. Entenda que todo sim é um sim, e vai, e segue, e bota potência nisso. E aí, aqui, gente, o que acontece? Você aprendendo durante o processo, este processo, né, de persistir, porque, sabe, não foi um sim, foi um sim, então vou persistir. Tem sim pessoas gostando do meu produto, do meu trabalho, só que ninguém viraliza na hora que quer, a gente não sabe, né? E às vezes é serviço que você presta, que é no boca a boca que você cresce, sabe? Às vezes você tá na mídia social, fala, faço post no Instagram, faço post no Instagram. Cara, vai ver estatística lá, quanto tempo demora para estabelecer uma página do Instagram. Não é tão simples assim. Mas você tá, né? Mas aqui aparece você tendo sim resposta positiva, você tendo sim retorno financeiro. Só que você vai ter que ter um pouco mais de paciência, de resiliência do que você esperava. Só que qual que é o X aqui? É que esse processo, por ele ser um pouquinho mais lento do que você projetou, você vai aprender tanto durante o percurso, você vai virar uma pessoa que domina aquele negócio muito mais. Você vai virar alguém que encanta pessoas. Você vai, sei lá, você vai desabrochar mais por isso. Então, como se estivesse assim dizendo, olha, tem um motivo pelo qual isso vai acontecer um pouquinho mais devagar. Porque durante o processo você vai se aprimorar muito e talvez seja necessário esse tempo para você se aprimorar, porque os primeiros posts que as pessoas fazem de Instagram, os primeiros vídeos que uma pessoa posta no YouTube, gente, nunca são muito maravilhosos, né? É fazendo que a pessoa vai melhorando. Mesmo, sei lá, eu trabalho com saúde mental. Os meus primeiros atendimentos lá em 1900 e bolinha, comparados com os atendimentos que eu faço hoje, puxa vida, né? São anos aí que lapidaram. Então, quando eu comecei na saúde mental, eu tive respostas muito boas, mas ninguém lota agenda no primeiro ano, né? Não tem isso aí, não existe.
Agora, tem feedback bom? A pessoa te indicou para uma outra, sabe? É esse o movimento aqui. E um movimento muito bonito e precioso, vai fazer de você um profissional muito mais incrível. Agora vamos de baralho cigano. Eu tô pensando aqui, aqui tá falando muito de recompensa material, né? Então eu tô pensando que é sobre trabalho para a maioria. Mas como é uma leitura coletiva, talvez para alguns seja sobre o que é o material. É a casa onde a gente mora, é o nosso próprio corpo, saúde também pode aparecer, né? Nesse naipe, tá? Então, de repente, essa conquista é com relação à sua condição física material de um outro jeito. A leitura coletiva se adapta, tá bom? Casa, sol, a cruz e o cavalheiro. Para alguns, inclusive, eu tô falando de melhorar moradia mesmo, né? Quero melhorar minhas condições de vida no sentido de onde eu habito aqui, né? Achei que fosse conseguir reformar a casa inteira e de repente vou ter que fazer mais devagarzinho. Segue, vai. Tá? Então, sim, a casa fala de estrutura, né, gente? Estrutura familiar, pode ser estrutura financeira, as coisas se estruturando mais. O 4 de ouros, ele simboliza as 4 paredes de uma estrutura. Então, a gente estava falando de você começar conquistando o 4 de ouros e dando valor para ele. E tem tudo a ver, inclusive aqui a casa é a carta número 4. Então é isso, né? Você conquistando a estrutura inicial necessária para você crescer a partir daí. E aí vem em seguida o sol, alegria, verdade, tudo dando certo, né, gente? Sol maravilhoso. O sol, inclusive, fala de sorte, sabe? Porque mídia social tem muito a ver com sorte também, né? E esses trabalhos nossos que dependem do boca a boca para darem certo também tem um fator sorte aí envolvido. E aí você vencendo os desafios. A cruz fala de um desafio que você vence a partir do seu próprio esforço, do seu próprio sacrifício, mas é uma carta de vitória. E aí aparece o cavaleiro por último, quer dizer, a coisa ganha velocidade um pouco mais lá na frente, tá? Então, tá, o baralho cigano tá confirmando tudo que a gente falou. Vem uma vitória para você, que no começo é uma vitória de número 4, vamos pensar em numerologia, né? É uma vitória de número 4, mas é vitória. E aí, lá um pouquinho mais para frente, a partir da sua resiliência, misturado com golpes de sorte aí, que sinto que é seu destino, a coisa ganha velocidade, a coisa ganha proporção um pouco mais lá na frente, tá? Então, persista, insista. E aí achei bem bonito, né? Combinou aqui, essas 3 cartas estão muito combinantes. Em amarelo, né? A porta com a casa. Achei bem bonito. E aí é isso, gente. Leitura coletiva, faça as adaptações de situação, de gênero, isso, aquilo, outro. Nos seus detalhes, só a particular. Aí você faz pergunta, interage comigo. É outro nível de complexidade. Já se inscreveu? Já curtiu? Vocês têm que curtir para o YouTube entender que o vídeo é relevante, tá? É uma forma de agradecimento para o produtor de conteúdo, é o seu like, tá bom? Um beijo no coração, te vejo no próximo vídeo.